No começo, eu não queria fazer isso, mas eles estavam me pedindo para fazer um show assim há uns 2 anos. Pensei, bem, vai ter 22 mil pessoas lá, então podemos tocar algumas músicas novas e tal. Mas no fim das contas, não tocamos. Tocamos só músicas antigas e eles ficaram meio que olhando para a gente. Foi uma experiência muito estranha, na verdade. Era sobre o que tinha acontecido uns 6 meses antes, quando Ricky Nelson morreu naquele acidente de avião em 1985. Todos pensavam que ele estava falido. Seu divórcio custou $1 milhão. Ele devia dinheiro a todos os lados. Seus filhos estavam prestes a herdar apenas dívidas. Então, seu irmão encontrou um testamento escondido. E os advogados descobriram algo chocante. As gravadoras vinham roubando dele há décadas. O que aconteceu em seguida transformou seus 4 filhos em milionários. Os valores do acordo eram tão altos que o juiz não conseguia acreditar. Mas um dos filhos não recebeu nada. E o motivo vai te deixar de queixo caído. Ricky Nelson nasceu em 8 de maio de 1940 em Tennessee, Nova Jersey. Mas ele não era uma criança qualquer. Seu pai, Ozzie Nelson, liderava uma big band. Sua mãe, Harriet Hilliard, já era atriz de cinema. Desde o início, a vida de Ricky foi pública. Quando ele ainda usava fraldas, o programa de rádio da família, As Aventuras de Ozzie e Harriet, já era famoso em toda a América. Em vez de crescer em um subúrbio tranquilo, Ricky cresceu em estúdios de gravação e palcos de som. Jantares em família podiam se transformar em ensaios. Férias, às vezes, viravam roteiros. Era como viver sob os holofotes permanentes, onde tudo parecia roteirizado até os momentos mais banais. Quando Ricky tinha apenas 8 anos, em 1949, ele entrou para o programa de rádio junto com seu irmão David. Enquanto a maioria dos garotos da sua idade trocava figurinhas de beisebol ou andava de bicicleta, Ricky decorava falas e recebia seus pagamentos. Ele se tornou uma estrela antes mesmo de completar 10 anos. O público adorava sua naturalidade, e aos 10 anos ele já era um nome conhecido por todos. Mas a fama teve seu preço. Não havia festas de aniversário com os colegas de classe, nem times esportivos, apenas luzes, câmeras e responsabilidades. Ricky não teve muita chance de ser criança. Seu playground era um estúdio. Sua infância, de muitas maneiras, foi sacrificada em prol da marca da família. Em 1941, a família se mudou para Los Angeles e se estabeleceu em uma charmosa casa colonial verde e branca no estilo Cape Cod, no número 1822 da Camino Pauro. Aquela casa não era apenas um lar. Ela se tornou a cara da televisão americana. Apareceu em inúmeros episódios do programa, tornando-se uma das casas mais icônicas da cultura pop. Fãs até passavam de carro só para dar uma olhada. Mas dentro daquelas paredes era um negócio. Os roteiros eram escritos ali. Os ensaios aconteciam na sala de estar. Ozzie administrava a operação com mão de ferro, e as crianças faziam parte da equipe. Suas vidas reais eram inseparáveis de seus personagens na tela. Essa mistura de ficção e realidade tornou o programa um enorme sucesso, mas confundiu os limites para Ricky. O que era real e o que era encenação. Ricky também sofria muito com asma. Não eram apenas alguns acessos de tosse aqui e ali. Isso o mantinha em casa, longe da escola, dos amigos, e às vezes o deixava sem fôlego só de atravessar um cômodo. Enquanto outras crianças brincavam, Ricky ficava preso dentro de casa, lendo ou ouvindo música. Isso o tornou quieto e pensativo.
Ele observava mais do que falava. Esse seu lado de fala mansa se tornaria parte do seu charme mais tarde. Na tela, ele tinha uma intensidade silenciosa que o diferenciava. Por trás disso, porém, havia um garoto solitário tentando respirar e se sentir normal. Quando o programa de rádio começou em 1944, Ozzie e Harriet contrataram atores para interpretar seus filhos. Mas Ricky e David não gostaram da ideia. Eles queriam interpretar a si mesmos e insistiram para que isso acontecesse. Em 1949, eles já estrelavam o programa interpretando a si mesmos. Isso nunca tinha sido feito antes. Era uma mistura estranha de vida familiar real transformada em entretenimento. E funcionou. A audiência subiu e as pessoas ficaram obcecadas pelos Nelsons. Ricky não estava apenas interpretando um papel. Ele o vivia todos os dias. Sua vida real se tornou pública e os fãs adoraram. Foi a primeira família da realidade da América. Décadas antes disso se tornaram um gênero. Então chegou 1957. Ricky tinha 17 anos quando cantou I'm Walking, de Fats Domino, no programa de TV da família. Foi eletrizante. Garotas por toda a América suspiraram. O single vendeu mais de 1 milhão de cópias. Da noite para o dia, ele se tornou o rosto da cultura adolescente descolada. Mas, fora das telas, a vida de Ricky já estava se transformando em algo muito mais adulto. Festas, garotas, carros velozes. A fama abriu todas as portas e Ricky passou por todas elas. Ele era charmoso, mas também selvagem, educado em entrevistas, mas rebelde nos bastidores. Começou a deixar as costeletas crescerem e a pentear o cabelo para trás. Pequenas rebeldias que irritavam seus pais, que ainda queriam manter o controle. Mais tarde naquele ano, seu primeiro single com a Imperial Records, Bebop Baby, fez história. Acumulou 750 mil encomendas antecipadas antes mesmo de chegar às lojas. Quando chegou, ultrapassou 1 milhão de cópias vendidas e entrou no top 5 das paradas pop e R&B. Ricky não era mais apenas um ídolo adolescente. Ele era um grande negócio. Seu álbum de estreia, Ricky, chegou ao topo das paradas. De repente, ser jovem e bonito não era apenas fofo, era dinheiro. As gravadoras viam cifrões em cada adolescente com um violão. E Ricky provou que funcionava. Mas Ricky também se envolvia em relacionamentos intensos, alguns que teriam chocado seus fãs se soubessem. Um deles era com Marianne Gaba, que interpretava sua namorada na TV. Fora das telas, as coisas eram quentes. Ricky admitiu mais tarde que eles se beijavam por horas, o que na década de 1950 era um escândalo prestes a acontecer. Ele até lhe deu um anel de ouro com a inscrição Marianne Love Rick. Ela achou que isso significava que o relacionamento era sério. Ele não. Ricky já estava saindo com outras garotas, incluindo a cantora Lori Collins, com quem começou a compor músicas. Para o público, ele era impecável, mas o verdadeiro Ricky era um adolescente vivendo intensamente, e poucos sabiam a verdade. Tudo isso deixou seus pais muito nervosos. Ozzie e Harriet não eram apenas pais. Eles eram produtores, empresários e guardiões. Eles detestavam a quantidade de namoradas que Ricky tinha. Achavam que o amor arruinaria seu foco. Ozzie, em especial, era muito rigorosa. Mesmo que Ricky ganhasse $500 por semana na adolescência, seu pai retinha o dinheiro. Ricky recebia apenas uma pequena mesada. Seu pai não queria que ele se tornasse mimado. Esse controle se estendia também à sua vida pessoal.
Rumores de noivado eram abafados. Relacionamentos sérios eram desencorajados. Mas Ricky, já acostumado com a fama e a pressão, começou a se rebelar. Namoradas secretas, festas até altas horas da noite. Ele ainda era o rosto da família de TV favorita da América. Mas, nos bastidores, estava se distanciando cada vez mais do controle deles. Ricky Nelson tinha apenas 17 anos quando seu álbum de estreia chegou ao primeiro lugar. O álbum, simplesmente intitulado Ricky, foi lançado em outubro de 1957. Em poucas semanas, a música dominou as paradas e permaneceu no topo da parada de álbuns da Billboard por 2 semanas. Isso fez dele o artista mais jovem a alcançar tal feito na época. Mas não se tratava apenas de um adolescente cantando músicas cativantes. Ricky já era uma estrela da televisão graças às aventuras de Ozzie e Harriet, um dos programas mais assistidos da América. Todas as semanas, milhões o viam não apenas atuar, mas também cantar. Enquanto outras estrelas como Elvis dominavam as rádios, Ricky reinava nas salas de estar e nas ondas do rádio. Canções como Bebop Baby e Have I Told You Lately That I Love You já estavam subindo nas paradas musicais antes mesmo do lançamento do álbum. Até mesmo se equilibrou. Seu sucesso não foi uma coincidência, foi um sistema. Esse sistema tinha uma mente brilhante por trás dele, seu pai, Ozzie Nelson. Como produtor do programa de TV da família, Ozzie viu uma oportunidade que ninguém mais tinha visto. Ao final de cada episódio, Ricky apresentava uma música inédita. Isso não era apenas uma ideia fofa, era genial. 10 milhões de pessoas assistiam ao programa toda semana. A exposição era enorme. Quando Ricky cantou I'm Walking, no programa em abril de 1957, a música saltou para o 4º lugar nas paradas. Seu lado B, uma canção romântica adolescente, subiu ainda mais, chegando ao 2º lugar. Esse tipo de impacto era inédito. Ozzie garantiu que as músicas de Ricky fossem incorporadas à trama e controlou rigorosamente as aparições do cantor. Ele nem sequer o deixou participar do programa do Ed Sullivan. Por que dividir os holofotes quando podiam ficar com toda a atenção para si? Então veio Poor Little Fool. Em agosto de 1958, tornou-se a primeira música a alcançar o topo da recém-criada parada Hot 100 da Billboard. Só isso já seria histórico, mas tem mais. A música foi escrita por uma garota de 15 anos chamada Sharon Shaley. Ricky gravou a música a contragosto. Nem era para ser um single, mas as rádios a adoraram. A Imperial Records ignorou os protestos de Ricky e a lançou. Ela chegou ao 1º lugar, permaneceu lá por 2 semanas e também entrou nas paradas country e a R&B. Aquele momento consolidou o lugar de Ricky na música para sempre. Seus herdeiros ainda lucram com isso. A música já foi regravada inúmeras vezes, mas ninguém jamais poderá ser o 1º lugar na Hot 100. Esse é o título vitalício de Ricky. Entre 1957 e 1962,
Ricky emplacou 20 músicas no Top 40. Só Elvis teve mais nesse período. Seu primeiro single com a Imperial Records, Bebop Baby, vendeu mais de 1 milhão de cópias. Antes mesmo do lançamento, já tinha 750 mil dólares americanos em pré-venda. Seu contrato era igualmente extravagante. 50 mil dólares americanos garantidos por 5 anos, além de controle total sobre suas músicas e a arte de seus álbuns. Isso era inédito para um adolescente. O dinheiro proveniente desses sucessos não parou de fluir. A televisão continuou a promover seus discos. Em 1960, o fã-clube internacional de Ricky Nelson já contava com 9 mil filiais em todo o mundo. Ricky não era apenas rico, ele estava em todos os lugares. Em 1959, ele provou que também sabia atuar. Estrelou o filme Rio Bravo com John Wayne e Dean Martin. Seu papel como Colorado Ryan lhe rendeu uma indicação ao Globo de Ouro de ator revelação. Mas, embora sua atuação fosse elogiada, outra coisa chamava a atenção: seus gastos. Ricky vivia em grande estilo. Ternos sob medida, carros de luxo, clubes VIP. Ele estava profundamente envolvido com a elite de Hollywood. Dizia-se que recebia uma mesada de 5 mil dólares americanos por mês, o que seria o equivalente a cerca de 50 mil dólares americanos hoje. Esse papel impulsionou sua carreira, mas também revelou seu gosto pela vida de luxo. A fama não estava apenas lhe trazendo dinheiro, estava mudando-o. Ironicamente, 1961 também lhe deu um de seus maiores sucessos, Traveling Man. Sam Cooke foi o primeiro a recusar o papel. Ele não achava que a música combinava com ele. Ricky arriscou e provou que todos estavam errados. A música chegou ao primeiro lugar em abril e vendeu mais de 1 milhão de cópias em poucas semanas. O lado B, Hello Meryl, também se tornou um sucesso. 2 grandes sucessos em um único disco. Ricky tinha um ouvido apurado para músicas que outros não percebiam. Foi uma das últimas grandes vitórias antes de tudo mudar. Nos bastidores, ele estava ficando frustrado. Os músicos de estúdio mais experientes que participavam de seus álbuns não respeitavam o rock and roll. Alguns se recusavam a tocar do jeito que ele queria. Um deles chegou a dizer: "Garoto, isso não é música." Então, Ricky os demitiu. Ele formou sua própria banda, Young Musicians, que acreditava no som que ele buscava. Custou-lhe caro, salários, equipamentos, viagens, mas lhe deu controle. Um desses novos integrantes era James Burton, que se tornaria uma lenda por mérito próprio. Não se tratava apenas de som, mas de respeito. Ricky não aguentava mais ser tratado como um fantoche, mas nenhum controle poderia impedir o que viria a seguir. Em 1964, os Beatles invadiram a América como uma onda gigante. Sua apresentação no programa do Ed Sullivan, em fevereiro, mudou tudo. Em abril, eles ocupavam todas as 5 primeiras posições da parada da Billboard. Elvis teve dificuldades, assim como todos os outros. Ricky não foi exceção. Sua música For You, naquele ano, mal chegou ao Top 40. A magia estava se dissipando. A invasão britânica não trouxe apenas música nova. Ela redefiniu as regras. Rick Nelson já era uma estrela da música quando conheceu Chris Harman, de 16 anos, no Natal de 1961. Ele tinha 21 anos. Ela era filha da lenda do futebol americano Tom Harman e da atriz Liz Knox, e irmã do futuro astro da TV Mark Harmon. Em teoria, eles pareciam o casal dos sonhos de Hollywood.
famosos, atraentes e criados sob os holofotes. Mas esse sonho se transformou em um longo e doloroso pesadelo. Desde o início, Rick estava sob pressão. Seu pai, Azie, controlava suas finanças. Chris, criado no luxo, queria um estilo de vida extravagante. Rick tentou acompanhá-lo, mas os gastos nunca pararam. Casas, carros, roupas de grife e férias exóticas drenavam sua conta bancária ano após ano. No final da década de 1970, Rick estava falido. O conto de fadas desmoronou. Quando se casaram, em 20 de abril de 1963, não foi nada romântico. Foi um casamento às pressas. Chris já estava grávida e seus pais católicos insistiram em uma cerimônia rápida. Rick, que não era católico, teve que assinar um juramento formal prometendo criar os filhos na fé. Não foi uma escolha dele. Foi uma exigência. Ele teve que frequentar aulas de catolicismo e cumprir os rituais apenas para manter a paz. O casamento deveria ser uma celebração, mas nos bastidores era sobre controle, pressão e fingir ser outra pessoa. Essa pressão nunca se concretizou. Estranhamente, os pais de Rick adoravam Chris. Eles haviam rejeitado todas as outras garotas com quem ele namorou, mas não ela. Estavam entusiasmados em unir as famílias Nelson e Harmon. Chris tinha a imagem certa, elegante, influente e da realeza de Hollywood. Parecia um casamento perfeito, mas essa ilusão se dissipou rapidamente. Rick, que sempre seguira as rígidas regras financeiras do pai, agora tinha uma esposa que queria tudo o que o dinheiro podia comprar. Eles não faziam orçamento, apenas gastavam. Quando a carreira de Rick esfriou, em meados da década de 1970, o mesmo não aconteceu com o Buffalo Bills. Chris queria que ele ficasse mais em casa. Rick precisava continuar em turnê. Ele estava emocional e financeiramente exausto. O casamento, que um dia impressionou a todos, terminou com uma conta de honorários advocatícios de $1 milhão. Depois do casamento, Chris até se juntou a Rick nas aventuras de Azie e Harriet. Ela interpretava a si mesma no programa e tinha sua própria renda. Mas 2 salários significavam mais gastos. Nenhum dos dois sabia economizar. Estavam cercados por agentes, assistentes e contadores, mas ninguém estancava a sangria. Rick, que antes seguia as rígidas regras financeiras do pai, agora estava jogando tudo fora só para manter o estilo de vida. Chris, sentindo-se presa em um mundo televisivo falso e em um casamento desmoronando, começou a se afastar. A essa altura, já era tarde demais. O sonho de Hollywood se transformou em um lento colapso financeiro. Em 1965, Rick e Chris fizeram um filme juntos chamado Love and Kisses, Amor e Beijos. O pai dele dirigiu o filme. A história era sobre 2 adolescentes que fogem para se casar e têm dificuldades para conviver com os pais do noivo. O enredo era leve, mas a realidade era sombria. Seus problemas da vida real já estavam afetando o trabalho deles. Os críticos acharam a escolha do elenco inspirada, mas ninguém percebeu o quão próximo da realidade o filme chegava. Rick interpretava um estudante do ensino médio, mesmo tendo 25 anos. A atuação de Chris recebeu poucos elogios. Nos bastidores, o casamento deles estava desmoronando. Azie usou o filme para expor questões pessoais, colocando o drama íntimo na tela de uma forma que parecia mais dolorosa do que divertida. Era constrangedor, desconfortável e profético. Em 1969, Rick estava desesperado para escapar do passado. Ele formou a Stone Canyon Band para se reinventar, misturando country e rock antes que isso se tornasse moda.
ele recrutou Randy Meisner, que mais tarde se juntaria aos Eagles. A banda tinha potencial, mas o momento era difícil. Rick passou de ser a atração principal em grandes casas de shows a se apresentar em pequenos clubes por pouco dinheiro. Meisner desistiu, dizendo que não estava ganhando nada e se sentia preso. Os álbuns Rick Sings Nelson e In Concert estavam à frente de seu tempo, mas não venderam. Rick buscava liberdade artística enquanto via sua fama e suas finanças desaparecerem. Ele estava determinado a provar seu valor como músico, mesmo que isso lhe custasse tudo. E quase custou. Então chegou o momento que o despedaçou. 15 de outubro de 1971, Madison Square Garden, um espetáculo de rock and roll. Rick apareceu esperando ser amado, mas foi vaiado. Ele tirou o Y de Ricky, tentando seguir em frente com um novo som. Ele tocou Honky Tonk Women. A plateia queria os sucessos antigos. Alguns disseram que não se tratava da música. Culparam a ação da polícia no meio da multidão. Mas Rick acreditava que a mensagem era clara. Eles não queriam o novo hino. Ele saiu do palco humilhado e assistiu ao resto do show dos bastidores. Por fim, convenceram-no a voltar e tocar os clássicos. O público finalmente aplaudiu, mas o estrago já estava feito. Aquela noite quebrou algo dentro dele. Mas, em meio a esse desastre, surgiu uma surpresa. Em 1972, Rick escreveu Garden Party. Era pessoal, era crua, era real. O refrão dizia tudo. Você não pode agradar a todos, então precisa se agradar. Essa música tocou em um ponto sensível. Alcançou o 6º lugar na Billboard Hot 100 e ganhou o disco de ouro. Por um instante, Rick estava de volta. Foi seu primeiro hit no Top 10 em quase 10 anos. Fãs que o haviam descartado agora cantavam junto. Mas não durou. Os singles seguintes, como Palace Guard, não fizeram sucesso. Em 1974, sua gravadora não sabia o que fazer com ele. Álbuns como Windfall fracassaram. Ele começou a se apresentar em parques de diversões e a aceitar pequenos papéis na televisão. A MCA o dispensou. Garden Party se tornou tanto uma vitória quanto uma despedida. Rick Nelson já foi o queridinho do pop americano. Mas, em meados da década de 1970, sua vida estava fora de controle. Seu casamento com Chris Nelson estava desmoronando, mantido unido apenas pelas aparências. Rick estava constantemente em turnê, tentando acompanhar o estilo de vida luxuoso da família. Escolas particulares, casas de alto padrão e uma montanha de contas. Mas, quanto mais trabalhava, mais distante se tornava. Chris se sentia abandonado. Rick se sentia preso. As conversas entre eles se transformaram em discussões, e a casa que haviam construído se tornou um campo de batalha. Em 1977, após mais uma longa turnê, Rick voltou para casa, esperando encontrar aconchego. Em vez disso, se viu trancado para fora. Chris havia transferido todos os seus pertences para uma casa alugada. E quando ele chegou lá, ela estava lá dentro com 2 líderes de torcida do Los Angeles Rams. Rick ficou chocado e humilhado. Aquele momento deixou tudo claro. Não havia volta. Chris alegou que fez isso pelos filhos, culpando o suposto uso de drogas por Rick. A equipe de Rick negou tudo, mas o estrago já estava feito. O casamento deles estava irremediavelmente destruído. Em 1980, eles tentaram novamente. Rick comprou a antiga mansão de Errol Flynn na Mulholland Drive por $750 mil americanos.
Era para ser um novo começo, mas Chris exigiu que ele abandonasse a música e se tornasse ator. Rick não podia. Estava afundado em dívidas e precisava fazer turnês só para sobreviver. A mansão não lhe trouxe paz. Isso trouxe ainda mais estresse. Corriam boatos de que a casa era assombrada. A família ouvia ruídos. As luzes piscavam e o dinheiro continuava a sumir. A casa dos sonhos se transformou em um pesadelo. O divórcio se tornou uma situação terrível. Chris acusou Rick de abuso de drogas e de ser um pai inapto. Ela disse que os filhos morreriam se ela ficasse. Rick revidou, acusando-a de abuso de álcool e de deixar as crianças aos cuidados dos funcionários. A batalha judicial se arrastou por 5 anos. Mais de $1 milhão foram gastos apenas com advogados. Ambos os lados estavam emocionalmente devastados e as crianças ficaram no meio, assistindo aos pais se destruírem mutuamente. No final de 1982, tudo acabou. O divórcio foi finalizado. Rick foi condenado a pagar $4.000 americanos por mês de pensão alimentícia. Ele tinha a guarda compartilhada de seus 4 filhos, com idades entre 8 e 19 anos. Mas ele estava quase falido. A batalha judicial o havia exaurido. Ele continuava fazendo turnês noite após noite apenas para conseguir pagar as prestações. O peso emocional de tudo aquilo nunca diminuiu. Sua saúde piorou, seu ânimo se apagou e a felicidade que um dia conhecera parecia ter desaparecido para sempre. Em 1985, Rick estava desesperado por um retorno. Mas havia um problema. Ele detestava voar. Mesmo assim, recusou-se a viajar de ônibus de turnê. Então, comprou um avião usado por $118 mil americanos. Era um Douglas DC-3 de 1944. Tinha pertencido a Jerry Lee Lewis. Rick achou que economizaria dinheiro e teria privacidade. Mas o avião era uma bagunça. Os motores eram pouco confiáveis. As peças quebravam com frequência e a banda teve que empurrá-lo para fora da pista mais de uma vez. Todos tinham medo daquele avião. A esposa do guitarrista, Bob Neal, implorou para que ele não voasse naquele avião. O baixista, Patrick Woodward, já havia sobrevivido a 2 pousos de emergência. O pianista Andy Chapin também não queria embarcar, mas Rick ignorou todos os avisos. Ele precisava do dinheiro. Não podia cancelar os shows. Em setembro, uma falha no motor o obrigou a perder o Farad, uma grande oportunidade. Em 31 de dezembro de 1985, o avião atrasou por horas devido a outra falha mecânica. Mesmo assim, Rick embarcou. Eles estavam voando para Dallas para um show de Ano Novo. Em algum lugar sobre o Texas, a cabine foi tomada pela fumaça. Era tão densa que os pilotos não conseguiam enxergar os instrumentos. O piloto principal, Brad Rank, foi obrigado a colocar a cabeça para fora da janela lateral para voar às cegas. Por volta das 17h14, o avião caiu em um campo a apenas 2 metros de uma pista de pouso perto de Dalhousie. Testemunhas disseram que a aeronave soltava fumaça preta e voava de forma irregular antes de atingir algumas árvores e explodir em chamas. Os destroços ficaram espalhados por mais de 150 metros. Os únicos sobreviventes foram os pilotos, que escaparam pelas janelas da cabine. Todos os outros, 7 pessoas, incluindo Rick, morreram no incêndio. Rick tinha apenas 45 anos. Sua noiva, Helen Blair, estava com ele, juntamente com 5 membros de sua banda e equipe.
o técnico de som Donald Clark Russell, o pianista Andy Chapin, o baterista Rick Inveld, o guitarrista Bob Neal e o baixista Patrick Woodward. O acidente foi tão horrível que as autoridades precisaram de autópsias para identificar os restos mortais. O mundo da música ficou chocado. Nelson havia sido um dos maiores ídolos adolescentes de sua época. E agora, apenas algumas horas antes de 1986, ele havia partido. O que se seguiu foi ainda mais complicado. As finanças de Rick estavam em frangalhos. Ele havia se divorciado de sua esposa, Christian Harmon, e tinha 4 filhos, Tracy, Gunnar, Matthew e Sam. Estava noivo de Helen Blair, mas ela foi excluída de seu testamento. O mesmo aconteceu com sua ex-esposa e sua mãe. Pior ainda, o espólio estava supostamente com uma dívida de cerca de $1 milhão americanos devido aos gastos de Rick, honorários advocatícios e o custo de manutenção do DC-3, antigo que o matou. Por um tempo, as pessoas pensaram que Rick havia morrido sem deixar testamento. Sua ex-esposa alegou que não conseguiu encontrar um herdeiro e decidiu assumir a propriedade. Mas o irmão de Rick, David Nelson, apresentou, posteriormente, um testamento datado de apenas 4 meses antes do acidente. Isso mudou tudo. O testamento nomeava apenas os 4 filhos de Rick como herdeiros e designava David como administrador. Mesmo assim, com tantas dívidas, não estava claro se sobraria algo para herdar. Kristen não aceitou isso numa boa. Ela tentou reivindicar parte do seguro de vida de Rick, apesar do divórcio. Ela também contestou judicialmente a nomeação de David como administrador. A batalha legal rapidamente se tornou acirrada. Acusações de uso de drogas, negligência parental e irresponsabilidade financeira vieram à tona, algumas datando de anos atrás. Mais de $1 milhão já havia sido gasto apenas com o divórcio. Agora, os advogados estavam de olho no que restava. Então, veio um choque ainda maior. Rick tinha outro filho. Seu nome era Eric Jude Crew, e ele nasceu após um breve caso que Rick teve com uma mulher chamada George Ann Crew em 1980. Inicialmente, Rick negou ser o pai, mas um exame de sangue ordenado pelo tribunal em 1981 provou o contrário. Ele foi condenado a pagar $400 americanos por mês de pensão alimentícia, valor que, segundo relatos, ele deixou de pagar após algum tempo. Em seu testamento, Rick alegou que a paternidade era contestada e excluiu Eric completamente. Após a morte de Rick, Jeanne lutou pela parte da herança que cabia ao filho, mas o tribunal confirmou o testamento. Eric não recebeu nada. Ao mesmo tempo, os pais de Helen Blair entraram com um processo por homicídio culposo. Eles alegaram que o acidente de avião foi causado por manutenção inadequada e queriam indenização. As famílias dos outros passageiros também se juntaram ao processo. Mais ações judiciais se seguiram. Credores apresentaram suas reivindicações. Jeanne pressionou pelos direitos de Eric. Kristen continuou lutando pelo dinheiro do seguro. A propriedade parecia um navio afundando, com muitas mãos disputando as sobras. Mas o que todos não perceberam foi que a verdadeira fortuna de Rick não estava em dinheiro ou imóveis, estava na sua música. Seu catálogo e os direitos autorais, especialmente de formatos digitais como o streaming, valiam uma fortuna escondida. O problema era que as gravadoras estavam silenciosamente roubando esse dinheiro. Em 2011, os herdeiros de Nelson processaram a Capitol Records por uma indenização entre 100 e 250 milhões de dólares. O processo acusava a
capital de ocultar rendimentos não correspondentes. Dinheiro que, segundo a empresa, não podia ser vinculado a artistas específicos e de pagar um valor inferior ao devido ao espólio de Rick em vendas digitais. A capital vinha utilizando deduções sem sentido, como taxas de quebra destinadas a CDS ou vinis físicos, aplicadas a downloads digitais. O espólio alegou que se tratava de fraude. Milhões estavam sendo desviados por meio de práticas contábeis obsoletas. A Capital também se recusou a fornecer dados completos de auditoria. Como resultado, os herdeiros de Rick não puderam verificar o valor real que lhes era devido. Em 2014, o caso foi resolvido. A Capital concordou em pagar um valor não divulgado e prometeu maior transparência dali em diante. A equipe jurídica considerou o acordo uma vitória histórica. Mas isso não foi tudo. Em 2020, o espólio processou a Sony Music. Desta vez, o processo focou no streaming internacional. A Sony foi acusada de reduzir os royalties ao impor taxas intercompanhia, o que significa que os próprios escritórios da Sony cobravam uns dos outros, reduzindo os pagamentos. O resultado foi que até 68% de alguns direitos autorais desapareceram antes mesmo que os herdeiros de Rick percebessem. O acordo foi enorme, 12,7 milhões de dólares americanos, além de um aumento de 36% nos direitos autorais de streaming daqui para frente. Os filhos de Rick finalmente começaram a receber o dinheiro de verdade do legado do pai.